No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo, o meu Deus, o meu Senhor, o Espírito do Senhor Jesus, seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte, e venha trazer a paz para dentro do seu coração, a paz que te dá força, vigor, que rejuvenesce a sua vida, que faz você ter condições de raciocinar, pensar o que é melhor para você, ao invés de seguir os caprichos da sua vontade, do seu coração. Ó, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, para que você saiba se defender das acusações que trazem dúvidas, medo ou medos, preocupações e ansiedade. Que o Espírito de Deus envolva o seu ser neste momento. Sim, agora mesmo, enquanto eu falo com você, enquanto eu estou profetizando, o Espírito de Deus fortalece você, porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer que você tenha vida, e vida com abundância, para que a sua vida, uma vez sendo a luz neste mundo, vai fazer com que as pessoas que estão nas trevas possam ter uma esperança. É isso que Jesus quer. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi justamente para ser tentado, provado, testado. E para se defender das dúvidas, das tentações, dos medos, para se defender, Jesus usou da palavra de Deus. Ele usou do Antigo Testamento. Ele usou do que estava escrito no Velho Testamento. Quando o diabo colocou para ele a tentação, a acusação, ou se, né,
O diabo usou se és filho de Deus, se és. O diabo sabia muito bem que ele era filho de Deus. Mas, ainda assim, ele tentou. E é isso que o diabo faz com todos os filhos de Deus. Ele tenta. Se colar, colou. Se colar, ele ganha. Mas se não colar, ele perde. Com Jesus, ele perdeu. Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E aí eu fico pensando, quantas jovens ouvem a mesma palavra dos seus namorados. Se você me ama, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Essa é a realidade. Mas Jesus disse, quando o diabo tentou, dizendo: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão o homem viverá. Está escrito. Jesus respondeu: está escrito. Interessante, né? Porque Jesus poderia ter falado assim: nem só de pão o homem viverá, mas Jesus fortaleceu a palavra dele. Ele trouxe a palavra dele à baila com está escrito. Quando ele disse está escrito, o diabo entendeu que Jesus estava dizendo: olha, está determinado, está definido. Não há como mudar essa situação. O que está escrito, e é isso que vai acontecer. É interessante. Jesus disse: está escrito. E então complementou: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, minha amiga e meu amigo ouvinte, vamos colocar os pingos nos is. Quantas e quantas vezes somos tentados, somos assediados por uma voz parece não audível para os outros ouvidos, mas para os nossos ouvidos ela está bem alta, gritando. Mas quantas vezes somos assediados por uma palavra: se isso, se aquilo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro. Imediatamente vem a dúvida. Imediatamente a dúvida passa a se realçar. E a gente fica naquela indecisão. Se isso, então vai acontecer aquilo. Se aquilo, então vai acontecer isso. A gente fica um tanto perdido. Porém, Jesus cancelou esse si do diabo, dizendo: está escrito. Está escrito. Então, o que isso significa dizer na prática? Na prática, isso significa dizer que não há como você vencer a voz do diabo, a tentação do diabo, as provações que o diabo trazem para você, sem você estar firmado na palavra de Deus. Sem você estar firme na palavra de Deus. E quando se está firme na palavra de Deus, não tem sentimento, não tem emoção, não tem blá blá blá. Tem sim, o que está escrito, está escrito. Jesus disse para Satanás: está escrito, está determinado, está definido. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus falou que
nem só de pão o homem viverá. Porque Satanás queria que ele, Jesus, transformasse pedra em pães. Jesus poderia transformá-lo tranquilamente, facilmente. Mas se o Senhor Jesus atendesse àquela tentação, então ele estava descendo ao nível do diabo. Então Jesus contrapôs dizendo, nem só de pão o homem viverá. Está escrito que nem só de pão o homem viverá. Imediatamente, Jesus acrescentou, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você pergunta, mas como é que eu posso viver da palavra de Deus, bispo? Como é que eu posso viver de toda a palavra que procede da boca de Deus? Como é que eu vou deixar de comer o pão para comer da palavra de Deus? Como é que eu posso entender essa palavra de Jesus? Veja bem, minha amiga, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando você sente fome, é a sua alma que está faminta. Quando você sente alegria, é a sua alma que sente alegria. Quando você sente dores, é a sua alma que está sentindo dor. Quando você dorme, é a sua alma que está descansando. Quando você se aborrece, é a sua alma que está se aborrecendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que a sua alma é que sente todas as coisas desse mundo. Tudo. A sua alma vê através dos seus olhos, a sua alma fala através da sua boca, a sua alma ouve através dos seus ouvidos, a sua alma usa suas pernas para andar, a sua alma usa suas mãos para pegar, para conduzir um automóvel. Tudo que diz respeito a você, ao seu corpo, na realidade, é a sua alma que está usando o seu corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que Jesus quer dizer com está escrito? Está escrito o seguinte, nem só de pão o homem viverá. Quer dizer, não é alimentando a minha carne que eu vou viver. Não é comendo pão que eu vou me sustentar. Jesus está dizendo que isso é importante. É importante, eu tenho que alimentar o meu corpo. Eu tenho que nutrir o meu corpo. Eu tenho que investir o meu corpo no que ele necessita. Porém, não é mais importante o meu corpo do que a minha alma. A minha alma é que sente. A fome que eu sinto, ela vem da alma. Não é do meu corpo. Entende, minha amiga, meu amigo ouvinte? Por exemplo, você está ouvindo a minha palavra. Na verdade, você está ouvindo o que a minha alma está falando através da minha boca. A sua alma está ouvindo as minhas palavras através dos seus ouvidos. Se você ficar surda, ainda assim a sua alma estará aí dentro de você. Não pode ouvir, mas você continua com a sua alma aí. É ou não é? O mudo não fala, mas não significa dizer que ele não tem alma. Não, a alma está dentro dele, mas ele não fala por uma questão de deficiência física. O cego não enxerga, mas não enxerga não quer dizer que a alma dele esteja fora do corpo. Não, a alma dele está ali no seu corpo. Mas, por conta da deficiência nos olhos, ele não enxerga. Então, a alma utiliza o nosso corpo. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, porque ela utiliza do nosso corpo, ela é mais importante do que o nosso corpo. O corpo é importante, mas mais importante do que o nosso corpo, mais importante do que o seu corpo, é a sua alma. E quem mais precisa de alimento? O corpo ou a alma? Que sustenta o corpo. É a alma. Mas é exatamente isso
que tem acontecido nesse mundo. As pessoas têm desprezado a sua alma e investido no seu corpo. Esse é que é o grande problema das pessoas. Elas querem ter um corpo bonito, sarado, forte, esbelto. Quem é gordo quer ficar magro, quem é magro quer ficar gordo, quer ficar forte, e assim sucessivamente. As pessoas investem no cabelo, as pessoas investem na sua roupa, não é? As pessoas cuidam do seu corpo com carinho. Por isso que, normalmente, numa casa está cheia de espelhos. A pessoa está sempre se olhando. A pessoa está sempre se mirando no espelho para ver se o seu corpo está adequado. Não é? Não é assim? Para viver aquele dia. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, nem só de pão o homem viverá, quer dizer, nem só de pão o corpo viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A alma também precisa ser investida. Aliás, ela precisa mais de investimento do que o corpo, porque se a sua alma estiver bem, o seu corpo vai estar bem. Isso é um fato. Se a sua alma estiver mal, não adianta você ter um corpaço, um corpo sarado, que não vai adiantar nada. O que adianta o rapaz ou a moça vai para a academia e faz exercício e tem o seu corpo, poxa, esbelto, mas dentro de si há aborrecimentos, problemas na família, problemas de drogas, problemas de vícios, problemas econômicos. Então a alma vai desmilinguindo, digamos assim. Então o que adianta a pessoa estar bem do lado de fora, no seu corpo, e estar mal no seu interior? O que adianta? Assim como o corpo precisa de comer, beber, né, se alimentar, dormir, descansar, etc., muito mais a alma precisa de alimento. Qual é o alimento da alma? Qual é o alimento da alma? A palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem usa a sua inteligência, porque inteligentes todos os seres humanos são, mas nem todos usam a inteligência. Normalmente as pessoas usam mais o coração, o sentimento, do que propriamente a inteligência. Muito mais elas usam o coração, o que sente isso, sente aquilo. Mas quando a pessoa faz uso da sua inteligência, então ela observa, ela consegue perceber que a sua alma carece de algo mais do que o pão nosso de cada dia. A sua alma carece da palavra de Deus. Por exemplo, nesse exato momento, enquanto você me ouve, a sua alma deve estar saltando de alegria. Pode ser que o seu corpo esteja com fome, pode ser que você esteja cansado, pode ser que o seu corpo esteja pedindo para se sentar, ou para deitar, ou para fazer exercício. Mas a sua alma está saltando de alegria, porque ela está ouvindo a palavra de Deus. Todo dia, todos os dias, neste horário e nesta emissora, você ouve um pouco da palavra de Deus. Então você alimenta, sustenta, investe na sua alma. E você sabia que é pela alma que Jesus veio a este mundo. Ele veio para resgatar a nossa alma do inferno. Ele veio para salvar a alma. Ele não veio para salvar o corpo, nem veio para salvar o espírito. Ele veio só para salvar quem? A alma. E é exatamente isso que ele quer fazer com você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Por exemplo, você neste momento está envolvida com tantos problemas, tantos aborrecimentos, tantas dúvidas, tantas dívidas, né? Dívidas.
você é uma pessoa correta e quando você deve alguma coisa, você fica incomodada, né? Quem é correto, quem é justo, quem vive na justiça, odeia ficar devendo a alguém, não é verdade? Quando a pessoa fica devendo a alguém, ela fica incomodada, tira a paz dela. Então, é assim que acontece com a sua alma. Você talvez esteja com a sua alma aí toda aflita, desesperada por um problema econômico, etc, etc, etc. Problema sentimental. Não é? Então, veja só, como é que você vai resolver esse problema? Como é que você vai resolver esse problema? A Igreja Universal do Reino de Deus tem sido, na realidade, um pronto socorro para os acidentados espirituais. Um pronto socorro para as almas perdidas, cansadas, sobrecarregadas, aflitas, doentes, com problemas econômicos, com problemas de saúde, com problemas familiares, com problemas mil, relacionamentos, desemprego, etc. Então, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós dedicamos, você sabe que existe em religiões, várias religiões, hoje, como é segunda-feira, as pessoas costumam acender uma vela para as almas, não é? Hoje é o dia das almas em muitos lugares. Para mim, todo dia é dia das almas. Mas porque as almas estão sofrendo, então todo dia tem uma solução. Todo dia nós abrimos esse pronto-socorro, que se chama Igreja Universal do Reino de Deus, para atender a aflição ou as aflições das almas que estão com problemas econômicos, com os problemas familiares, com problemas sentimentais, enfim, qualquer tipo de problema. Hoje, especialmente, o problema que nós atacamos é o problema econômico, porque se você é uma pessoa justa, correta, e está devendo e está desempregado, como é que você vai conseguir honrar os seus compromissos se você está desempregado? Então, na palavra de Deus, onde está escrito, está determinado solução para todo e qualquer problema, através da fé. Tudo é possível por meio da fé. Então, esse problema econômico que você está vivenciando hoje, se você apelar para a fé nas promessas de Deus, então você pode ter certeza que Deus vai honrar a sua promessa, a sua palavra. Ele vai honrar da mesma forma como honrou quando Jesus requereu a palavra, ou buscou, usou do que está escrito para se defender contra aquela tentação de Satanás. 3 vezes Satanás o tentou, dizendo, se isso, se aquilo outro. Jesus 3 vezes disse, está escrito, está escrito, está escrito. E então mencionou a palavra de Deus. Então, está escrito que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então, se ele veio trazer vida e vida com abundância, você tem o direito de buscar e receber essa vida com abundância. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos
maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total. Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé. Você vai ouvir agora testemunhos, mais testemunhos de pessoas que apelaram para o está escrito, apelaram para a palavra de Deus, apelaram para a lei da palavra de Deus, o mandamento da palavra de Deus, aquilo que Deus falou. E por conta disso receberam o Espírito de Deus e suas vidas foram transformadas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Larissa Molina e eu fui uma criança muito reservada. Eu não tinha muitas amizades e por esse fato eu tinha amigos imaginários e eu vivia nos hospitais, eu vivia doente. E eu era uma criança muito triste, tinha muitos problemas. E eu fui crescendo e isso me acarretou a problemas de complexo de inferioridade. Conforme a minha adolescência, a minha juventude, me gerou muitos problemas familiares, eu era muito rebelde com os meus pais. E devido às amizades, eu fui influenciada a fazer várias coisas, a beber, a sair, a fazer várias coisas que não me traziam alegria. Os meus pais, eles frequentavam a Igreja Universal e eu ia com eles, mas eu ia por obrigação, para simplesmente fazer eles felizes comigo. Mas eu não me entregava, eu ia assistir a reunião, saía da mesma maneira, e nada mudava. Eu vivia na hipocrisia, porque eu ia na igreja, assistia a reunião, até orava, só que quando eu saía de lá eu fazia tudo o contrário. Eu não praticava aquilo que eu aprendia.
Então eu bebia, eu saía, ficava com vários rapazes, não tinha nenhum tipo de felicidade. Eu vivia muito infeliz, eu era vazia, até o ponto em que eu tentei o suicídio, em que eu tentei me matar, e esse foi o meu fundo de poço, onde eu não via mais saída, não via mais sentido de viver. No ato, quando eu tentei me matar, eu lembrei da Igreja Universal, dos meus pais, que eles oravam por mim. Lembrei que eu tinha uma solução, que eu tinha alguém, né? E aí foi quando eu lembrei de Deus e eu fui na igreja. E a partir daquele dia, eu me batizei nas águas e aí eu me entreguei para Jesus. Comecei o processo de libertação, fui liberta, depois eu tive o meu encontro com Deus e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia, não tinha ele dentro de mim. E eu sentia cada vez mais, cada reunião que eu ia, eu sentia a necessidade de ter aquilo em mim, de ser feliz realmente. Eu continuei buscando e com muito sacrifício, em uma das reuniões eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento eu senti uma paz, uma alegria muito grande, que eu nunca havia sentido com nada. É incomparável a qualquer coisa, não tem nem como explicar, não tenho palavras para dizer o quanto é glorioso, o quanto é maravilhoso receber o Espírito Santo. Eu senti um amor enorme pelas pessoas, uma vontade muito grande de falar de Jesus, de falar que Ele existe, que Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Eu não amava nem a mim como eu ia amar o próximo, então eu aprendi a me amar, aprendi a amar as pessoas e a mudança foi concreta. Eu mudei completamente. Primeiro começou de dentro. Aquele vazio que eu sentia, aquele desejo de morrer, acabou. O vazio foi preenchido pela alegria e o desejo de morrer sumiu. Simplesmente sumiu. Eu não tenho desejo de morrer, pelo contrário, eu tenho desejo de viver, de falar de Jesus para as pessoas, de viver cada dia mais para poder falar simplesmente que Ele é maravilhoso, que Ele existe, que Ele pode mudar a vida das pessoas. Então hoje eu sou transformada, eu tenho alegria, eu tenho paz, tudo na minha vida é com direção de Deus. Tudo que eu luto, todos os meus sonhos são ligados a Ele. Eu não tenho nenhum sonho pessoal, pelo contrário, todos os meus sonhos são ligados a Ele. E eu tenho força para vencer os problemas, para lutar. E eu tenho alegria, paz. E tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Espírito Santo. Eu não seria nada, ninguém. Eu acho que eu nem estaria viva se eu não tivesse o Espírito Santo. Meu nome é Marina. Eu tinha um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, um vazio dentro de mim que eu não sabia de onde vinha e me atrapalhava. Eu não conseguia me relacionar muito bem com a minha mãe, não sabia muito bem como me relacionar com ela, como falar com ela, como ter um carinho de mãe, um afeto mesmo de filha. Era um pouco rebelde e por conta dessa rebeldia toda eu passei a namorar. Comecei a namorar e aí com o meu namorado também eu não sabia lidar muito bem. Também a gente discutia às vezes, eu não sabia realmente, por ser muito nova, eu não sabia como lidar com o relacionamento. E aí com esse o namorado, que hoje é meu atual esposo, a mãe dele convidou a gente para estar indo na Igreja Universal. E lá eu ouvi falar da grandeza de Deus, do que Deus podia fazer dentro de mim, que aquele vazio que eu não sabia de onde vinha realmente podia sair, podia ter uma solução. Mas eu tinha uma certa dúvida ainda, se aquilo realmente podia acontecer comigo. Mas teve um dia que eu me entreguei e eu falei para Deus o quanto aquela dúvida estava me atrapalhando, que eu não conseguiria resolver sozinha, que eu precisava dele. E foi aí que eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, uma alegria. E aí nessa entrega eu recebi o Espírito Santo. E eu tive a certeza que era o Espírito Santo porque eu fui
dentro de mim tinha uma paz que eu não tinha antes. Tinha uma alegria que na verdade, eu não sabia de onde vinha, mas eu sabia que era Deus. E a certeza que eu não precisava ter ansiedade, eu não precisava de medo. Um consolo, na verdade, eu senti naquele momento. E eu tinha certeza que era o Espírito Santo. E isso se estendeu até hoje, porque em momentos que eu passo por dificuldades, por problemas, a primeira coisa que vem na minha mente é Deus, e é aquela mesma paz que eu tive naquele dia, eu tenho até hoje. E é isso que me consola, que me traz alegria todos os dias. E depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele medo já não havia mais dentro de mim, aquela ansiedade que me fazia ser tímida, ser travada, já não tinha mais. Eu passei a me relacionar melhor com as pessoas, a saber conversar. Com a minha mãe, antes eu já não conseguia lidar com a minha mãe, não conseguia conversar. Hoje, depois do Espírito Santo, eu pude conversar com ela, ter um relacionamento de mãe e filha de verdade, saber como falar, como agir com ela. E hoje, com o Espírito Santo, ainda passa por certas dificuldades, problemas, mas dentro de mim eu já não tenho mais aquela ansiedade. Eu tenho a certeza de que vai dar certo, de que eu vou conseguir superar essas dificuldades. Deus me dá esse consolo dentro de mim, de que amanhã eu consigo resolver, amanhã vai ser um dia melhor, de que qualquer dificuldade que eu passe, eu tenho um consolo, eu tenho um conforto dentro de mim que me impulsa a ser melhor, a ser diferente, a crer que coisas melhores vão acontecer. Eu sou grata ao Espírito Santo por ter essa paz dentro de mim, porque eu não acredito que um ser humano possa ser feliz se ele não tiver essa paz dentro dele. E essa paz, o único ser que pode dar pra gente é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E hoje eu só tenho essa paz, essa alegria graças a Ele. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, trazendo mais uma palavra que vai vir ao encontro da sua alma, vai alimentar a sua alma. Nós vamos novamente vamos apelar para o que está escrito, porque tem muitas coisas escritas, mas que não têm sido usadas porque as pessoas dão mais atenção ao corpo do que à sua própria alma. Nós vamos amanhã novamente dar sequência a essa mensagem sobre a alma. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na
milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar. Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Quando eu cheguei aqui com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente.